Por Dentro da Política, conversa com o deputado Coronel Camilo, do PSD. Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio, o estúdio da TV Alesp, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos prestar contas de mandato, falar de projetos do deputado Coronel Camilo, e eu começo pelo projeto 903 de 2017, recentemente protocolizado nesta casa, que institui o programa Lições de Ética e Cidadania no Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública e Privada do Estado de São Paulo. Deputado, vamos falar dessa proposta. Por que desse tema? Vamos explicar para o nosso telespectador. Falar de ética, parece que é meio difícil hoje, né? Tanta intransigência em todas as redes. Não vamos falar só na rede de ensino, não, mas principalmente na rede social. Todo mundo acha que é importante, vê isso como necessário, mas poucos fazem, poucos praticam, poucos divulgam. E o que é mais importante de tudo isso? O nosso jovem, ele está subindo na sequência escolar até a faculdade, muitas vezes, sem ouvir falar, né, de direitos e deveres, de liberdade, de responsabilidade, de ética, de moral, né, de civismo, de patriotismo. Então, o que está acontecendo hoje? Há uma carência de valores na sociedade. Isso leva a grandes problemas que nós estamos tendo, não só na área de segurança. Eu comecei a trabalhar com os valores na área política, né, desde vereador. Tentei, na Câmara Municipal, incluir uma disciplina no estudo na área municipal chamada Cidadania. Fui muito contestado pelos professores que não aceitam a disciplina. E qual que é a ideia? A ideia é trabalhar um pouquinho na causa dos problemas. Sim. Nós trabalhamos sempre na consequência. A Polícia Militar, por exemplo, a área de segurança, trabalha na consequência. O jovem mal formado, ele vai apresentar mais problemas na área de segurança. O jovem mal formado vai apresentar mais problemas na área de saúde, porque ele não faz prevenção, ele não se cuida. O jovem mal formado, ele vai apresentar mais problemas na área social, porque ele não vai entender as regras sociais. E ele vai achar que ele tem direito a tudo e não tem nenhum dever, que é o que está acontecendo na nossa sociedade. Então, qual que é a ideia? Criar um espaço dentro do ensino fundamental, ensino médio. Quisera eu em todas as fases, né? Desde forma lúdica lá na educação infantil, na mais tenra infância, até na universidade, com o nome que se queira, compliance, ética, o que for, mas na minha visão, em toda a sequência escolar, e vou mais ainda, na educação continuada. Se eu tiver que trazer, como a Polícia Militar faz, né, uma vez por ano, tira os seus funcionários, traz para uma reciclagem, isso também se fale de novo em valores e éticas para estarem constantemente sendo lembrados da importância de respeito. No fundo é isso que a gente quer, respeito. Respeito entre as pessoas, respeito entre os cargos, cada um tem uma função, cada um tem um papel social. Isso se perdeu na nossa sociedade, principalmente com a saída do regime militar, porque tinha muita coisa que se construiu ao longo da história, desde o início do século passado, nas escolas, no ensino, e depois isso foi crescendo, foi ganhando contornos diferentes, e quando saiu do regime militar, disseram que tudo isso não servia mais. Era entulho. Era tudo entulho do autoritarismo. Entulho autoritário. E o que é pior, né? Destruíram disciplinas em que se discutia isso com os alunos. Resultado, os professores dizem que isso está transversalizado, né, nas demais matérias e que não precisa ter uma disciplina específica. E foram resistentes na área estadual também. Fui lá falar com o secretário de Educação, expliquei, entendeu, ele conhece, o doutor Renato Narino, ele conhece o problema, achou importante. Fui ao Conselho Estadual, falei com os reitores, né, das 3 universidades, com representantes do sindicato, das escolas, e foi difícil dizer para eles que isso era importante discutir. Mas estamos chegando a um denominador comum. Eles não queriam uma disciplina, eu estou criando um espaço, né, que a gente chama de um programa de lições de ética e cidadania, para ser dado extracurricularmente, como o programa ProERD da Polícia Militar de São Paulo, onde você tem aí, em alguns momentos, você fale de valores para as crianças e para os jovens. Acho que é uma forma que eu encontrei disso chegar aos ouvidos dos jovens. Deputado, por que isso se perdeu? Eu tomo a liberdade de dizer que a nossa geração teve contato com esses temas, ética e cidadania, e por que se perdeu? E se faz, de fato, falta nos dias de hoje? Olha, faz tanta falta que nós temos muitos crimes, muitos problemas sociais, muitos conflitos que são, assim, ignorância do nosso dever fundamental, que é respeitar os outros. O limite do meu direito
é até onde começa o seu direito. Isso está difícil de entender na sociedade. Quando se perdeu? Vamos imaginar que nós temos um pêndulo, né, na nossa história, e o pêndulo estava um pouquinho para a direita, no regime militar. Se exigia um pouco mais de deveres do que de direitos. Isso pegava muito forte na sociedade, muita manifestação contra isso, né? Manifestações sadias, inclusive, que eu acho que tinha que acontecer. De repente, se saiu do regime militar. E aí o pêndulo, ele não veio para o centro. Ele deu uma guinada. Muito para a esquerda. Então, se confundiu a fala por regras, por limites, por respeito, com autoritarismo, né? Ou seja, com alguma coisa imposta. E se excluiu do ensino fundamental, do ensino médio, disciplinas que estudavam isso, como Educação Moral e Cívica, OSPB, Teoria Geral do Estado e Ética nas faculdades. Sim. Se eliminou isso como se falava, isso não precisa, o povo é democrático, né? E um ledo engano. E o resultado disso, eu, como policial militar, pegava na ponta da linha. O jovem sem valores. Mas não é porque ele não quis, é porque nunca foi falado. Sim. Além disso, se modificou uma estrutura, até o regime militar se dava muito valor para a família, para a célula máter da sociedade. Se divulgava isso, você não tinha muitos programas na TV, no rádio, novela, que fossem contra valores da família, né, valores familiares. Isso se inverteu. Hoje a gente tem, ao contrário, né? Hoje o que se prega mais é o contrário, ou seja, a exceção está sendo colocado como regra. Né? Um casal homossexual é como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, né? Respeito, não tenho nada contra isso, fiz bem esse diálogo, né, com toda a diversidade aqui no centro de São Paulo, e tem que respeitar, nós temos que respeitar, não deve haver intolerância, mas eu tenho que falar em valores para as crianças dentro da escola, o que não está acontecendo. Sim. Isso eu tenho um exemplo muito prático da polícia, e dá para fazer em qualquer momento, isso eu falei no Conselho Estadual. Porque o que se fala na escola lá? Na escola se fala que isso não é dever da escola, isso é um dever da família. Mas se já veio, digamos, com essa deficiência familiar, isso não vai explodir na escola? Então, mas sempre é tempo. Por que sempre é tempo? Vou dar um exemplo da Polícia Militar de São Paulo. Nós pegamos o jovem com 18, 19, 20 anos. Ele vem dessa nossa sociedade, sim, com todos esses problemas, com todas essas frustrações. E o que é mais grave ainda, ele vem inclusive para a polícia achando que bandido bom é bandido morto. Ou seja, ele vem com os valores da nossa sociedade. Sim. E nós pegamos esse jovem, nos preocupamos muito não com a informação, mas mais com a formação. E ele tem 18, 19 anos. E a gente transforma esse menino que veio da sociedade, essa menina, num defensor dos direitos humanos, num respeitador da sociedade, das autoridades, alguém que morre pelo cidadão. Por que eu falo isso? Porque nós devemos trabalhar em todos os momentos. Imagina se ele viesse trabalhado desde o início, porque esse jovem que entra na polícia, uma boa parte entra pelo salário. Não é porque ele quer uma carreira, não, é porque ele está ganhando lá um salário metade do que ele vai ganhar como soldado na PM. É lógico, ele acaba gostando, e tem muitos que entram por idealismo, né? Eu entrei por causa da minha família, meu pai era sargento, meu avô era cabo, né? Meu irmão já era cadete, então, mas muitos entram dessa forma. O que eu quero dizer? Ele vem de uma família desestruturada, na maioria da população carente, e se transforma num cidadão de bem. Então imagine se eu quer dizer que a qualquer tempo ele pode fazer essa conversão. Agora, quanto mais cedo eu começar, melhor. Porque a internalização de valores ele é muito mais fácil se feito até ali os 12, 13 anos. Depois disso, por quê? Porque aí é mais trabalhoso? Depois é mais trabalhoso, porque até os 12 ou 13 anos ele está muito mais acessível a aprender, ele assimila com mais facilidade. Sim. Então é agora, isso que a gente pretende. O senhor falou do pêndulo, que saiu de um extremo e foi para o outro, mas ele passou pelo ponto hipotético, digamos, central, e por que não se fixou lá? Essa que é a grande dificuldade. Por que a gente perdeu esses valores e agora está lutando para reconquistá-los? Eu acredito que, principalmente, a nossa sociedade aí naquele momento viveu uma transformação muito grande.
porque o mundo estava numa evolução, né, uma ebulição naquela década de 80 muito grande, muita coisa acontecendo no mundo inteiro. Sim. Né? E a bandeira é liberdade a qualquer custo, liberdade acima de tudo. E todos têm liberdade, e tem mesmo, só que desatrelaram a responsabilidade. Né? Então, acho que se perdeu nesse momento, não parou ali no meio, por quê? Porque se atacou tudo que se, assim, carimbou como autoritarismo, como regime militar, e se extirpou. Então, podia tudo. Nesse momento, também teve até uma forma que foi difundida nas escolas, no ensino fundamental, principalmente, que eu não sou contra, eu acho que tem que ser melhor trabalhado, que se chama construtivismo. Né? Ou seja, onde as crianças teriam uma liberdade maior de estudar quando quer. Seria o protagonista de si mesmo ali nessa... E aí o que aconteceu? Você perdeu um pouquinho desses valores. E o que é mais importante, a família também se desestruturou e a família achou da seguinte forma, ó, não sou mais responsável, quem tem que educar é a escola, educação é na escola, isso é um grande erro. Não é o que está escrito na lei. Não é o que está escrito na lei, a família não é. E a escola. Exatamente. De maneira indissociável. Não pode o pai e a mãe delegar para o Estado, falar cria, eduque. Na realidade, os dois têm responsabilidade. Sim. A família tem responsabilidade, o Estado tem responsabilidade, e isso tem que ser o tempo todo enquanto ele for aluno, para que ele fique um cidadão de bem. Então, onde que se perdeu? Por que não parou no equilíbrio? Porque começou a ficou uma política de revanchismo contra o regime militar. Ah, tem um hino no caderno, corta fora. Tem aula de educação moral e cívica, corta fora. Tem solenidade da bandeira, não, isso é do militarismo, corta fora. Então hoje você não se canta mais o hino, não tem mais solenidade da bandeira, não se canta mais a bandeira. Se perguntar hoje para um jovem universitário quais são os símbolos nacionais, ele não sabe. Se perguntar para um jovem universitário os nossos símbolos, né, que são 4 os nossos símbolos, né, é o brasão das armas, né, as armas nacionais na realidade, o selo, a bandeira e o hino. Mas tem gente que não sabe isso, nunca viu, né? Então isso é ruim, não que ele precise conhecer isso, mas atrelado a isso também se perdeu os valores. Se achou que tem que ganhar sempre. Sim. Eu lembro que naquela época se ensinava a criança a ser resiliente, a saber que esse brinquedo é do outro, o meu limite é aqui e que eu vou perder, a minha vida eu vou ter derrotas, Sim. Eu tenho que saber me levantar. E hoje não, hoje parece que a criança, o jovem tem que ganhar sempre. E quando isso não acontece, quando ele tira uma nota ruim, em vez de a mãe, como fazíamos no passado, falar assim, ó, vai estudar mais, paga aula particular para ele, não. Quando ele tira a nota baixa e mostra o boletim, a mãe vai lá na escola brigar com o professor. Meu filho é excepcional, por que você deu uma nota vermelha para ele? Aí o professor sorri e fala, é excepcional mesmo, então, ele é diferente. Então assim, ele está fora do grupo. Quando a nossa sociedade começa a dizer para o nosso jovem que ele só tem direitos, Sim. dá no que está dando hoje. De quebrar Paulista uma vez, 2, 3, né? De não respeitar os outros. Até as leis que nós criamos é em função dessa desestruturação da sociedade. Lei para o idoso, para o deficiente, para a mulher, são leis que se a sociedade tivesse aí o mínimo de cultura, Sim. não precisariam existir. Porque ela é garantidora, digamos, de direitos Sim. que já estão expressos na Constituição. Sim, é isso mesmo. Deputado, e por que o espaço escolar? Vamos à exposição de motivos. O senhor coloca a escola como o segundo lar, ou seja, um tempo de permanência maior para esse jovem. E por que a escola? Já que o jovem faz tantas coisas, inclusive dentro de casa, muitas vezes ali no computador, é ali que ele tem contato com o mundo. Quisera eu que não fosse só na escola. Eu acho a escola um meio mais fácil, mas se eu pudesse hoje trabalhar, eu trabalharia numa mobilização pela ética, pela coisa certa, na sociedade como um todo. Como se tem hoje uma mobilização pelos direitos, né, do negro, da mulher, né? Eu faria isso também com essa questão da cidadania. Ou seja, eu extrapolaria, eu colocaria nas redes sociais, faria movimentos fortes sobre isso, para difundir os valores. Mas eu vejo como meio melhor a escola, porque ele está ali para aprender, ele está um pouquinho mais ávido, né, de receber aí conhecimentos. É um ambiente também está propício ali com o professor, com alguém mais cuidado para lidar até com a questão. Então, eu acho um ambiente espetacular na escola. E a minha ideia agora do projeto é não uma disciplina, volto a falar, um espaço... Deixo bem claro isso, porque algumas vezes o próprio professor é refratário à criação de novas disciplinas. Sim. Ele prefere quase sempre a transversalidade, né? Encaixar o tema dentro das disciplinas que já existem. Isso mesmo, mas não está funcionando. Né? Você que é professor, que está nos acompanhando, né?
Eu falo com todas as letras. Por quê? Porque a polícia militar, a segurança, pega o resultado dessa educação, que é esse jovem que está hoje aqui, que não está respeitando as pessoas, que está fazendo racha, que está, inclusive, agredindo pessoas na rua, que está tendo essa intolerância muito grande. Então, o que nós precisamos fazer? Investir, criar um espaço e se discutir cidadania. Não é impor, não é ser autoritário, é discutir, para que ele, pelo menos, tenha ouvido falar em ética, em moral, né, em fazer a coisa certa, em fazer a sua parte, falar de qual é o seu papel na sociedade, do respeito que ele tem que ter pelo professor, pelo médico, pelo deputado, pelo vereador, pelo militar, pelo policial. Isso está faltando na nossa sociedade. E a ideia é fazer com que isso seja discutido. Não é para impor nada, é que isso seja discutido nesses espaços. Tanto é que eu deixo livre para que o professor faça o programa que ele queira na escola. Não é um conteúdo fixo, né? Desde que se trate questões de valores, de moral, de ética, de civismo, de patriotismo, né? Ele cria um programa conforme a sua necessidade na escola, mas que essa discussão seja levada aos alunos. Bom, o senhor fala também na sua exposição de motivos que a família deve transmitir esses valores, né? Mas como o Estado muitas vezes não pode alcançar essa família, ele não pode entrar na casa das pessoas, mas na escola ele pode. Então esse seria o local preferencial para a internalização dos valores. Aqui digo respeito, honestidade, responsabilidade, justiça, solidariedade, generosidade, disciplina, entre outros tantos valores. Mas para construir uma sociedade, aqui eu ponho o grifo, menos desigual e menos violenta. Mas quando a violência está dentro das escolas? Eu vejo aqui uma reportagem do Estadão, publicada recentemente, falando do crescimento da violência nas escolas. Aliás, em debates mais recentes, a gente fala em mais pesquisa do Instituto Locomotiva fala de 51% dos professores relatam algum tipo de violência. Se essa violência já está dentro da escola, será que um projeto como esse serviria de antídoto ou ele se perde dentro desse caldo de cultura que já é violento? Eu acho que ele entra justamente nessa lacuna. Eu vou dar um exemplo. Quando se começou o programa ProERD, também se discutia, vamos discutir drogas. Vamos falar de droga, eu vou até estimular a criançada. E exatamente ao contrário, né? Nós temos casos assim, 9 milhões de crianças treinadas e temos casos espetaculares. Eu vou comentar um caso aqui que aconteceu com o ProERD. Uma criança de 12 anos fez uma carta para o governador Mário Covas, porque tinha um outdoor, naquela época era permitido, né? Não tinha cidade limpa, aqui na Estação da Luz, onde tinha o Tom Jobim, né? num piano de cauda, com um copo de uísque e fumando cigarro. E no ProERD se fala que a bebida é droga, né? Sim, e o cigarro também faz mal. Então, o que ele fez? Escreveu. E foi impressionante, porque essa carta chegou ao governador Mário Covas e ele mandou tirar, e era uma propaganda. Por que o aluno criticava? Porque a propaganda era da Secretaria de Cultura do Estado, era algum show que ia ter naquela época, né? E o governador mandou tirar todos. Ou seja, da mesma forma que aconteceu com as drogas, onde você falou das drogas e ajudou, a maioria das crianças é preparada para conhecer a droga e não é imposto também o ProERD. A gente fala das drogas e fala qual é o resultado e por que ele não deve usar drogas. E mais ainda, como resistir quando alguém te oferece. A aula de cidadania e ética é a mesma coisa. Sim. É falar de valores, falar da importância e falar de quão bem, né? Quanto melhor vai ser ele e a sociedade se ele aplicar isso. E dizer que isso também é uma questão de atitude. Sim. Não depende dos outros, depende dele. Como o problema das drogas, não depende dos outros, depende dele. Então, a ética e a cidadania é a mesma coisa. É discutir e falar, olha, você é importante. A sua atitude é importante. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, o importante é a sua reação diante dos fatos que estejam acontecendo. E quem chega primeiro conquista o coração desse jovem. Quem chega primeiro e principalmente porque a criança está aberta. Eu vou dar um exemplo, eu tenho 3 filhos, não é? O Adriano, o Ricardo e a Michele. Muitas vezes eu falava achando que eles não estavam ouvindo nada, mas isso eu aprendi com meu pai. Ele falou, mas você fala de qualquer jeito, que tem que ser assim e tal, porque ele parece que não está te escutando, mas ele está te escutando. Ou seja, eu falei em algum momento. Sim. Né? Não foi omisso. Não foi omisso. O que está acontecendo na escola? Essa transversalidade não está acontecendo. Sim. Muitas vezes o professor de matemática não está conseguindo nem cumprir, né, o seu programa, ele não consegue falar de valores. Muitas vezes nem história, né, que deveria falar, geografia, não está tratando desses valores. Então a ideia é criar um espaço
mínimo para que tenha essa discussão, para que ele pelo menos alguma vez tenha ouvido falar em ética, em moral, a importância de ser ético na sociedade, a importância de zelar pelo seu nome, pelo nome da família, a importância de falar o bem, levando até ao ponto de dizer que ele vai ser mais feliz com isso, ele vai conviver melhor com todo mundo e todos crescerão, né? E volto àquela afirmativa, nós teremos uma igualdade melhor, vou além ainda, nós teremos equidade na sociedade, né? Que é o que todos querem, né, que é o que todo mundo, que nós queremos hoje, né? Ou seja, além de dar oportunidades iguais, observar as diferenças e dar um pouquinho mais para aquele que é diferente. Sim. É o caso do deficiente físico no ônibus. Eu não precisaria ter uma lei. Entrou um deficiente físico, pô, o primeiro que visse tem que dar um lugar, pô. Entendeu? Lei do idoso, entrou uma senhora, não precisava ter uma lei para dizer que aquele banco é para... poxa, entrou, por favor, né? Infelizmente, isso não acontece. Em outros países acontece. Isso que é mais importante. E países que também passaram pelo que nós passamos. Ambientes conturbados e chegaram agora a uma sociedade melhor. E é isso que a gente procura com esse programa agora de lições de ética e cidadania. Deputado, outro projeto de sua lavra, o 904/2017, que trata da vizinhança solidária. Nosso tempo já está se esgotando, eu não posso deixar de falar desse projeto também. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com essa proposta? Vizinhança solidária é para incentivar a participação do cidadão. A própria Constituição diz que é um dever do Estado a segurança pública, mas Sim. é responsabilidade de todos nós. E o Estado não está, ele não é onipresente, ele não está em todo lugar. Quem conhece o que está acontecendo na rua é quem mora ali. Então, nada mais é do que despertar a solidariedade entre as pessoas para que elas aumentem, né, naquela região o sentimento de pertencimento, entendam que a rua é sua e a praça é sua, Sim. que vigiem essa praça no bom sentido e quando tiver qualquer coisa errada, comunica a polícia. Sim. E o que é mais importante, se conversem entre elas mesmas. Né? Mas neste mundo tão repleto de muros, concertinas, grades, câmeras, cães ferozes, então, eu acho que o diálogo, pelo menos muitos vizinhos já não se e falam. outra, Aliás, não se falam no próprio andar, hein? Mas quando a gente... no próprio nem andar. De porta, de porta a porta, exatamente. Não, mas a ideia é assim, não é convidar o seu vizinho para entrar na sua casa, tomar café ou jantar, nada disso. É para você conhecer o seu vizinho. Saber das rotinas. O vizinho, ele está mais perto do que você, do que os seus parentes. Ele convive mais com você do que os seus parentes. Ele está o dia inteiro ali do lado. Então, eu acho tão importante o vizinho que lá na Câmara Municipal, como vereador, eu criei o Dia do Vizinho. Vim para cá e ia fazer a proposta, mas já tem. O Dia do Vizinho no Estado já tem. Então, estamos criando o programa de vizinhança solidária, que é isso, a comunidade se reunir de uma rua, de um bairro, se conversar, trocar experiência e qualquer atitude suspeita de um carro parado por muito tempo, alguém de um grupo consumindo droga, etc., que eles tomem providência, que eles não sejam indiferentes. E, por fim, esse programa, ele sugere a colocação de uma placa escrito Vizinhança Solidária e na porta da casa. Por quê? Isso identifica que todo mundo está se cuidando. Sim. E já tenho experiência na Polícia Militar de escutarem o celular de infratores que chegaram a um determinado bairro com informações privilegiadas para furtar uma casa que não tinha ninguém. Quando ele olharam as placas e falaram, vamos embora porque aqui tem vigilância solidária. Quer dizer, embora não tenha a presença física do naquela policial ali residência, na esquina, mas sabe que todo mundo os outros estão olhando. Sim, então, esse é o conceito, aumentar a solidariedade entre as pessoas para o bem, né? Para a segurança pública. Isso, de alguma maneira, vem vitaminar um programa também que já existe, que são os Consegues. Sem Na verdade, dúvida, esse nível de diálogo não acontece dentro dos Consegues Na realidade, hoje? o programa de vizinhança solidária ele pode se atrelar ao Consegue. Aliás, muitos dos Consegues estão implantando os conselhos de segurança. E, o que é mais importante, todos eles ligados com a polícia. Sim. Ou seja, um canal mais rápido com a polícia, mas principalmente despertar que todo mundo é responsável pela segurança. Se a gente tomar um pouquinho de cuidado com a segurança, sem paranoia, ou seja, e estar um pouquinho só atento. Estou chegando em casa, passei em frente à casa do meu vizinho, estão lá descarregando ou carregando um caminhão com mudança, eu tenho que pelo menos conhecer o meu vizinho para saber se aquilo realmente é uma mudança ou se estão roubando todos os móveis do meu vizinho, como já aconteceu muitas vezes. Sim. Então a ideia é essa, que as pessoas se cuidem numa vizinhança com uma solidariedade tal, que elas acabam se conhecendo. Isso não quer dizer intimidade, mas é para que a segurança aumente para todo mundo.
Deputado, ainda o senhor diz no artigo 2º da sua proposta que a adesão é voluntária. É importante dizer isso para os moradores de cada rua, de cada bairro ou região, contando com apoio e acompanhamento da Polícia Militar. A polícia tem gente preparada para, digamos, movimentar um bairro, uma rua, explicar para eles como é que funciona essa Sem vizinhança dúvida. solidária. Aliás, então já existe, essa prática de alguma maneira já existe. Não tem a capilaridade estadual, vamos dizer assim, mas já existem algumas ruas, alguns bairros já funcionam. Já existe muito. E algumas já passaram para um segundo nível, que além de ser a comunicação por WhatsApp, por telefone, instalaram câmeras e distribuíram em todos. Imagens da nuvem para todos. Mas o importante, você que quer conhecer a vizinhança solidária, isso a gente começou quando eu era comandante-geral, o primeiro polo ali foi aqui na rua Itacema, aqui no Jardins, com 2 mulheres, aliás, que me procuraram, eu era comandante-geral, em 2009, funciona muito bem lá. Isso se tornou em 2013 um programa da Polícia Militar. Hoje eu só estou colocando um programa estadual, mas na realidade é um programa, está no site da Polícia Militar, é www.policiamilitar.sp.gov.br, vou repetir, www.policiamilitar.sp.gov.br, tem lá Polícia Comunitária, Departamento de Polícia, Diretoria de Polícia Comunitária. Lá tem o programa Vizinhança Solidária, como funciona, inclusive o modelo da plaquinha para se colocar na residência, tem lá. É importante, isso é para a nossa segurança. Deputado, em um minuto para encerrar nossa conversa, como tem sido a articulação de propostas como essa, muito bem-vindas nesses tempos bicudos aqui em termos de segurança pública, como foi a receptividade dos seus pares aqui e qual é a chance de uma proposta dessa ganhar corpo, musculatura e alcançar os 645 municípios paulistas? Eu acho que, olha, a receptividade aqui foi muito boa. Foi muito boa e o que mais? Já temos deputados defendendo essa ideia aí pelo interior, né? Sim. Ou seja, embora eles não sabiam até do programa especificamente, estão defendendo, porque a reclamação, o clamor por segurança, ele vai para todos os deputados do Estado. E eles até nos procuram, a gente orienta e dá todo o material aí para que eles possam desenvolver isso também com as suas bases. Esse é um projeto que já está no interior. Já tem aí, eu visitei algumas bases, tem bases comunitárias, que faz parte do policiamento comunitário, ligado ao CONSEG, que já tem 50 grupos, né? Sorocaba, por exemplo, a base Éder, se não me engano, chama Éder a base, essa base ela já tem 40 grupos de vizinhança solidária. Aqui nos Jardins temos muitos, na Zona Norte, Jardim França, Tremembé, Palmas do Tremembé, já tem bastante. A gente vê nas ruas as placas de vizinhança solidária. Voltaremos ao tema, deputado. Parabéns, sucesso na sua empreitada. Volte mais vezes à TV Alesp. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, estamos à disposição na Assembleia Legislativa. Muito bem. Eu conversei com o deputado Coronel Camilo, do PSD. Você ficou por dentro da política? Muito obrigado por sua audiência.